O MXRF11 não sai do noticiário. Na semana passada a gente estava falando dele aqui. Agora, novamente, um evento que provocou uma queda expressiva. Dá uma olhada no gráfico. Ainda tem mais. Tem um grande fundo imobiliário, que é um fundo de fundos, que compra cotas do MXRF11. Ele anunciou que vendeu a metade de suas cotas do MXRF11. Esse fundo imobiliário, fundo de fundos, é o RBFF11. Por que esse fundo imobiliário, que é um fundo de fundos, um grande fundo, que compra cotas de outros fundos imobiliários, vendeu a metade de suas cotas do MXRF11, um fundo imobiliário que vai atingir agora uma marca importante, o número de 1 milhão de cotistas? É verdade. O fundo imobiliário MXRF11 é um fundo imobiliário muito popular e ele está prestes a alcançar um número bastante emblemático, o número de 1 milhão de cotistas, 1 milhão de investidores que investem nesse fundo imobiliário. Então, quer dizer, é um fundo imobiliário muito popular, com mais de 1 milhão de cotistas, e o RBFF11, que é um fundo de fundos, vai vender as metade de suas cotas. Será que isso está diretamente relacionado à queda do MXRF11 que aconteceu recente? O que, afinal, que o RBFF11 tem a ver com o MXRF11? Bom, como eu falei, ele compra cotas do MXRF11. Mas qual é a relação entre esse fundo imobiliário e a queda que aconteceu recente no MXRF11? Bom, dando uma olhada no relatório gerencial do RBFF11, fui lá atrás dessas informações. A alocação por setor desse fundo, que é um fundo de fundos, lembre-se, a gente está falando nesse momento do RBFF11. A alocação por setor está assim, 21% desse fundo investe em fundos de shopping, 1,5% em fundos residenciais, empreendimentos residenciais, 4,3% em cotas de outros fundos de fundos, 24% em fundos de logística, 16% em fundos de escritórios e multiativo, 4% em fundos voltados para atividade educacional e 26% em fundos de recebíveis imobiliários. E tem gente que acha que investir em fundos de recebíveis imobiliários é arriscado, hein? Esse fundo imobiliário, o RBFF11, que é uma empresa, não deixa de ser uma empresa, tem um CNPJ lá e ele investe em produtos financeiros. Nesse caso, produtos financeiros ligados ao setor imobiliário. E de todo o patrimônio desse fundo, mais de um quarto está em recebíveis imobiliários. Deve ter algum motivo, né? Deve ser os dividendos. Mas a questão é de que muitas pessoas consideram que investir em fundos imobiliários recebíveis imobiliários é muito arriscado, mas esse fundo, que está 100% dedicado à análise de fundos e produtos do setor imobiliário, investe um quarto do patrimônio em fundos de recebíveis imobiliários. Então você, investidor, pessoa física, que tem, por exemplo, ações de empresas brasileiras e americanas, e tem uma carteira de fundos imobiliários, ter fundos imobiliários de recebíveis imobiliários na tua carteira não tem problema nenhum. Agora, se você tiver mais de 10, 12, 14, 16 fundos imobiliários na tua carteira, menos risco ainda. Vamos dar uma olhada na composição desse fundo imobiliário, do RBFF11, no que diz respeito a recebíveis imobiliários, com a participação do MXRF11 nessa carteira. Bom, é a maior de todas, 8%. E por que agora ele vendeu a metade dessas cotas? O fundo imobiliário, que tem maior posição, que era o queridinho do RBFF11, agora vai passar para apenas 4% da carteira. Por quê? É claro que uma venda expressiva de um determinado ativo pode determinar o preço dele no curto prazo. Pode trazer o preço para baixo. Será que é esse o motivo da queda do MXRF11? A questão é, isso muda alguma coisa para o MXRF11? Bom, acho que a resposta é bem óbvia. Claro que não. Vamos ver o que a gestão do RBFF11 falou sobre essa venda das cotas do MXRF11. Bom, de acordo com as suas próprias palavras, ele falou o seguinte: considerando o cenário de pandemia e escassez de liquidez de mercados da época, os fundos imobiliários de papéis apresentavam desconto em relação ao valor patrimonial. Além do que, na visão da gestora, poderiam trazer também um comportamento mais defensivo frente à situação macroeconômica e uma maior recorrência de renda distribuída, possibilitando a alocação de forma estratégica. Os gestores destacaram também que essa realização de venda trouxeram um grande capital para o fundo, melhorando o resultado do próprio fundo RBFF11. Então, o que a gente percebe aqui no comunicado do gestor de que o que ele estava fazendo era realizando lucro. Ele percebeu que tinha um fundo imobiliário na carteira que tinha anteriormente um P sobre VP abaixo do mercado, se valorizou bastante, trouxe por um período um bom rendimento
E fazia sentido para a estratégia do gestor vender um pouco desses fundos imobiliários. Note exatamente o que eu falo para vocês aqui com muita frequência. Vender uma parte da posição, realizar um lucro, respeitar esse lucro e em seguida verificar. Faz sentido manter na carteira, liquidar tudo, encontrar um que tem um P sobre VP menor, ou manter na carteira porque é um bom fundo imobiliário, tem muita liquidez, tem potencial de valorização ainda e não vender tudo, deixar uma parte lá. É uma visão estratégica de gestão de carteira. Se um determinado ativo valorizou bastante, já trouxe bom resultado, a única maneira de você garantir isso é vendendo uma parte do seu lucro. Assim você vai garantir aquele resultado. É claro que você pode apostar nesse resultado no longo prazo e continuar ele por bastante tempo. Mas para mim faz realmente mais sentido vender uma parte, realizar o lucro e alocar esse capital em outro ativo ou distribuir em dividendos. O lucro apurado de um fundo imobiliário, 95% do lucro, deve ser distribuído ao acionista. Então tá aí um motivo plausível. Bom, certamente não há motivo para você se preocupar. É apenas um grande volume de venda num pequeno espaço de tempo. Isso certamente pode ter influenciado no preço da cota do MXRF11. Além disso, o MXRF11 também anunciou recentemente a intenção de novo período de subscrição. Pode ter alguma relação com isso também. Por exemplo, faz sentido você vender um fundo imobiliário que já apresentou lucro na tua carteira, perto de uma subscrição, e ter a oportunidade de comprar novas cotas num preço descontado. Tem investidor que tem esse tipo de estratégia. Qual é a minha opinião? Você deve vender MXRF11, deve comprar MXRF11. O que você deve fazer? Bom, meu papel aqui como educador financeiro não é fazer recomendação de compra ou venda, mas eu vou te sugerir uma análise mais profunda. Se você deve vender ou não, é uma decisão sua, mas pense no seguinte: se você tem muitas cotas do MXRF11, você percebeu uma boa valorização nos últimos meses, e no teu entendimento, na tua análise, você percebe que o P sobre VP do MXRF11, que é o preço sobre o valor patrimonial, está acima do desejado, está em 1,10 hoje, ele não está descontado, caso você tenha interesse em comprar fundos imobiliários mais descontados, faz sentido vender. Se você tem muita exposição no MXRF11, está muito concentrado, é um fundo imobiliário que você traz no teu coração, desde o início da tua carteira, porque tem base 10, preço de uma cota é R$10. Muitos investidores começam com MXRF11, porque a partir de R$10 você consegue investir. Então, se você tem muita exposição a esse fundo imobiliário porque compra bastante tempo e gosta dele, se tem muita exposição, não deve comprar. Muita exposição, concentração em determinado ativo nunca é recomendado. Então, se você ganhou dinheiro com o MXRF11, até aqui ele se valorizou, apresentou lucro na tua carteira, tem muita exposição e está com P sobre VP acima do que você gostaria, faz sentido vender. Se você vai vender ou não, é uma decisão sua. Mas note, não tem nenhuma relação com a notícia. É uma decisão racional, analítica, estratégica e não uma decisão emocionada. Porque é um fundo imobiliário de recebíveis imobiliários, porque é um fundo imobiliário em que está sendo vendido por uma grande gestora. Não tem nada a ver com isso. É uma decisão pessoal, de acordo com o seu cenário e com base em dados. É assim que o investidor deve fazer. Quem sabe, se você vender, tem a oportunidade de comprar novas cotas quando o P sobre VP baixar um pouquinho ou no período de subscrição. É claro que quando você vende uma posição de um determinado fundo imobiliário, o MXRF11, o teu direito de subscrição vai ser menor. Então, é um outro tema que você precisa analisar. O direito de subscrição é a oportunidade que você tem de comprar novas cotas de um fundo imobiliário. Esse direito é dado ao cotista primeiro. O direito de comprar cotas desse fundo imobiliário num preço reduzido. Isso acontece quando o fundo imobiliário quer captar novos recursos para pagar dívida, para fazer reformas, para fazer novos investimentos. Então, isso acontece com alguma frequência e o MXRF11, o gestor comunicou que pretende iniciar um novo processo de subscrição. Nesse caso, será a 9ª emissão de cotas do MXRF11. Bom, se você não sabia disso, se você não sabia também dessa movimentação do RBFF11, você já tem mais um motivo para se inscrever no canal, se manter atualizado e não perder novidades. Essa notícia acabou de sair do forno e trouxe aqui de primeira mão. Em relação à compra e venda do MXRF11, já falamos e a decisão cabe a você. Mas a informação tá aí. Grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.